O objetivo foi mal orientado. Isto significa que você mesmo é, em grande parte, o agente de tudo de ruim que lhe acontece. Com mais prudência, políticas mais sensatas e visão mais ampla, você poderia ter evitado o perigo. Portanto, quando alguma coisa sair errada, olhe bem no fundo de você mesmo, não de uma forma emocional, para se acusar ou ficar curtindo seus sentimentos de culpa, mas para ter certeza de que vai iniciar sua próxima campanha com passo mais firme e enxergando melhor. Imagem: o topo da montanha. Lá embaixo, no campo de batalha, tudo é fumaça e confusão. É difícil distinguir amigo de inimigo, ver quem está vencendo, prever o que o inimigo vai fazer em seguida. O general deve subir bem acima da rixa, para o topo da montanha, onde tudo se torna mais claro e mais em foco. Ali ele pode ver mais além do campo de batalha os movimentos das reservas, o campo inimigo, como a batalha será no futuro. Só do topo da montanha o general pode dirigir a guerra. A autoridade, é um erro comum na guerra começar pelo lado errado, agir antes e esperar pelo desastre para discutir a questão. Tucídides, entre 460 e 455 a.C. c. 400 AC. Inverso. A grande estratégia envolve dois riscos que você deve considerar e combater. Primeiro, os sucessos que ela lhe proporciona em suas primeiras campanhas podem ter o mesmo efeito sobre você que a vitória fácil no campo de batalha sobre um general, embriagado de triunfo. Você talvez perca o sentido de realidade e proporção de que dependem seus movimentos futuros. Até mesmo excelentes grandes estrategistas, como Júlio César e Napoleão, acabaram vítimas desta dinâmica. Perdendo a noção da realidade, eles começaram a acreditar que seus instintos eram infalíveis. Quanto maior a vitória, maior o perigo. Conforme você vai ficando mais velho, conforme você passa para a sua próxima campanha, deve economizar, esforçar-se 2 vezes mais para controlar suas emoções e manter uma noção de realidade. Segundo, o desapego necessário para a grande estratégia pode levar você a um ponto onde ache difícil agir. Compreendendo o mundo muito bem, você vê opções demais e fica indeciso como Hamlet. Não importa o quanto progredimos, continuamos em parte animais, e é o animal em nós que inflama nossas estratégias, que lhes dá vida, nos anima a lutar. Sem o desejo de lutar, sem uma capacidade para a violência que a guerra produz, não podemos lidar com o perigo. Os tipos como o prudente Ulisses sentem-se confortáveis com ambos os aspectos de suas naturezas. Eles planejam com antecedência o melhor possível, veem longe e amplamente, mas na hora de avançar, eles avançam. Saber controlar suas emoções não significa reprimi-las totalmente, mas usá-las da maneira mais eficaz. 13. Conheça seu inimigo. A estratégia da inteligência. O alvo de sua estratégia deve ser não tanto o inimigo que você enfrenta, mas a mente da pessoa que o comanda. Se você compreende como essa mente funciona, tem a chave para iludi-la e controlá-la. Aprenda a entender as pessoas, captando os sinais que elas inconscientemente enviam sobre seus pensamentos e intenções mais íntimos. Uma fachada cordial deixará que você as observe de perto e as explore para obter informações. Cuidado para não projetar nelas suas próprias emoções e hábitos mentais, tente pensar como elas pensam. Ao encontrar a fragilidade psicológica de seus adversários, você pode trabalhar para confundir sua mente. O inimigo espelhado. Em junho de 1838, Lord Auckland, o governador-geral britânico da Índia,
convocou uma reunião com seus oficiais mais graduados para discutirem uma proposta de invasão do Afeganistão. Auckland e outros ministros britânicos estavam cada vez mais preocupados com a crescente influência da Rússia na região. Os russos já haviam encontrado um aliado na Pérsia, agora estavam tentando fazer o mesmo com o Afeganistão e, se tivessem sucesso, os britânicos na Índia se veriam potencialmente isolados por terra a oeste e vulneráveis a mais incursões pelos russos. Em vez de tentar superar os russos e negociar uma aliança com o governante afegão, Dast Mohammed, Auckland propôs o que pensava ser uma solução melhor: invadir o Afeganistão e instalar um novo governante Shah Soja, um ex-líder afegão expulso do poder havia 25 anos que então ficaria devedor dos ingleses. Entre os homens que ouviam o que Auckland tinha a dizer naquele dia estava William McNagten, o secretário-chefe, de 45 anos, do governo de Calcutá. McNagten achou a invasão uma ideia brilhante. Um Afeganistão amigo garantiria os interesses britânicos na área e até ajudaria a espalhar a influência britânica. E a invasão dificilmente fracassaria. O exército britânico não teria problemas em desbaratar os membros das tribos afegãs primitivas, eles se apresentariam como libertadores, livrando os afegãos da tirania russa e levando ao país o apoio e a influência civilizadora da Inglaterra. Assim que o Shah Soja estivesse no poder, o exército partiria, de modo que a influência britânica sobre o agradecido Shah, embora poderosa, seria invisível para o público afegão. Quando chegou a hora de McNagten dar sua opinião sobre a invasão proposta, seu apoio foi tão sonoro e entusiástico que Lord Auckland não só decidiu ir em frente como o nomeou enviado da rainha em Cabul, a capital afegã mais alto representante britânico no Afeganistão. Encontrando pouca resistência em seu caminho, em agosto de 1839 o exército britânico chegou a Cabul. Dast Mohammed fugiu para as montanhas e o Shah entrou de novo na cidade. Para os habitantes locais, foi uma visão estranha. O Shah Soja, de quem muitos mal podiam se lembrar, parecia velho e submisso ao lado de McNagten, que entrou em Cabul vestido com um uniforme de cores fortes e um chapéu de bicos enfeitado com penas de avestruz. Por que estas pessoas tinham vindo? O que estavam fazendo aqui? Com o Shah de novo no poder, McNagten teve de reavaliar a situação. Relatórios chegaram informando-o de que Dast Mohammed estava montando um exército nas montanhas ao norte. Enquanto isso, ao sul, parecia que, ao invadirem o país, os britânicos haviam insultado alguns chefes de tribos saqueando suas terras atrás de comida. Estes chefes agora estavam criando problemas. Era evidente também que o Shah não era bem visto entre seus ex-súditos, era tão mal visto que McNagten não podia deixar desprotegidos nem ele nem outros interesses britânicos no país. Relutante, McNagten ordenou que a maior parte do exército britânico continuasse no Afeganistão até a situação se estabilizar. O tempo passou e McNagten acabou decidindo permitir que oficiais e soldados desta força de ocupação cada vez mais permanente mandassem buscar suas famílias, para que a vida fosse menos difícil para eles. Em breve, esposas e filhos chegaram, junto com seus criados indianos. Mas, embora McNagten imaginasse que a chegada das famílias dos soldados teria um efeito civilizador mais humano, ela só assustou os afegãos. Os britânicos estariam planejando uma ocupação permanente. Para onde quer que o povo local olhasse, havia representantes dos interesses britânicos, falando alto nas ruas, bebendo vinho, frequentando teatros e corridas de cavalos, prazeres estrangeiros importados que eles haviam introduzido no país. Agora as famílias deles estavam se sentindo em casa. Um ódio por tudo que fosse inglês começou a criar raízes.
Houve quem alertasse McNagten a esse respeito e para todos ele tinha a mesma resposta: tudo seria esquecido e perdoado quando o exército deixasse o Afeganistão. Os afegãos eram um povo infantil, emotivo. Quando sentissem os benefícios da civilização inglesa, ficariam mais do que agradecidos. Uma questão, entretanto, preocupava o enviado: o governo britânico não estava satisfeito com a crescente despesa com a ocupação. McNagten precisava fazer alguma coisa para cortar os custos, e ele sabia exatamente por onde começar. A maioria das passagens na montanha por onde corriam as principais rotas comerciais do Afeganistão eram controladas pelas tribos Gilzi, que por muitos anos, durante as vidas de muitos governantes diferentes do país, tinham recebido um estipêndio para mantê-las abertas. McNagten decidiu reduzir à metade este pagamento. Os Gilzis reagiram bloqueando as passagens, e em outras regiões do país tribos solidárias aos Gilzis se rebelaram. McNagten, apanhado de surpresa, tentou abafar estas rebeliões mas não as levou muito a sério, e oficiais preocupados que lhe diziam para reagir com mais vigor eram censurados por estarem exagerando. Agora o exército britânico teria de ficar ali indefinidamente. A situação se deteriorou rapidamente. Em outubro de 1841, uma multidão atacou a casa de um oficial britânico e o matou. Em Cabul, chefes locais começaram a conspirar para expulsar os senhores feudais britânicos. O Shah Soja entrou em pânico. Durante meses ele havia implorado a McNagten para deixá-lo capturar e matar seus principais rivais, um tradicional método do governante afegão para garantir sua posição. McNagten havia lhe dito que um país civilizado não soluciona seus problemas políticos com assassinatos. O Shah sabia que os afegãos respeitavam a força e a autoridade, não valores civilizados. Para eles, seu fracasso em lidar com seus inimigos o fazia parecer fraco e sem controle do governo e o deixava cercado de inimigos. McNagten não quis escutar. A rebelião se espalhou e McNagten agora teve de enfrentar o fato de não ter efetivo suficiente para abafar uma insurreição generalizada. Mas por que ele deveria entrar em pânico? Os afegãos e seus líderes eram ingênuos, ele recuperaria o comando com intrigas e engenhosidade. Com esse objetivo, McNagten negociou publicamente um acordo segundo o qual as tropas e os cidadãos britânicos deixariam o Afeganistão, em troca os afegãos abasteceriam os britânicos em retirada com alimentos. Confidencialmente, entretanto, McNagten informou a uns poucos chefes mais importantes que estava disposto a fazer um deles vizir do país e enchê-lo de dinheiro em troca de acabar com a rebelião e permitir que os ingleses ficassem. O chefe dos Gilzis do Leste, Akbar Khan, respondeu a esta oferta e, no dia 23 de dezembro de 1841, McNagten foi ter um encontro em particular com ele para selar a barganha. Depois de trocar saudações, Akbar perguntou a McNagten se ele queria seguir em frente com a traição que planejavam. Excitado por ter invertido a situação, McNagten respondeu animado que sim. Sem explicar nada, Akbar fez um sinal para seus homens agarrarem McNagten e o jogarem na prisão. Ele não pretendia trair os outros chefes. No caminho uma multidão se formou, apoderou-se do infeliz enviado e, com uma fúria alimentada por anos de humilhação, literalmente, o cortou em pedacinhos. Seus braços, pernas e cabeça foram carregados em desfile pelas ruas de Cabul, e seu torso ficou pendurado em um gancho de carne no bazar. Em questão de dias, tudo desandou. As tropas britânicas restantes, uns 4.500 homens, junto com 12.000 civis que o seguiam, foram obrigadas a concordar com uma retirada imediata do Afeganistão, apesar do inverno inclemente.
Os afegãos deviam manter abastecido o exército em retirada, mas não fizeram isso. Certos de que os britânicos jamais partiriam se não fossem forçados, eles os hostilizavam sem parar. Civis e soldados igualmente morriam logo na neve. No dia 13 de janeiro, as forças britânicas no forte em Jalalabad viram um único cavalo aproximando-se, com dificuldade, dos portões. Seu cavaleiro semi-morto, o Dr. William Bridon, foi o único sobrevivente da malfadada invasão do Afeganistão pelos britânicos. Interpretação: o conhecimento que poderia ter evitado a catástrofe estava na ponta dos dedos de McNagten muito antes de iniciar a expedição. Ingleses e indianos que tinham vivido no Afeganistão poderiam ter lhe dito que o povo afegão era um dos mais orgulhosos e independentes do planeta. Para eles, a imagem de tropas estrangeiras invadindo Cabul seria uma humilhação imperdoável. Além do mais, eles não eram um povo que ansiasse por paz, prosperidade e reconciliação. Na verdade, eles consideravam os antagonismos e confrontos como um estilo saudável de vida. McNagten tinha a informação, mas recusava-se a vê-la. Em vez disso, ele projetou nos afegãos os valores de um inglês, que ele erroneamente supunha serem universais. Cego pelo narcisismo, ele confundiu todos os sinais pelo caminho. Por conseguinte, seus movimentos estratégicos deixaram o exército britânico ocupando Cabul, reduzir pela metade o estipêndio dos guiuzes, tentar não exagerar seu poder abafando as rebeliões eram exatamente o oposto do que era necessário. E naquele dia fatal, quando literalmente perdeu a cabeça, ele cometeu seu erro máximo de cálculo, imaginando que o dinheiro e um apelo ao interesse pessoal comprariam lealdade entre o próprio povo que ele havia humilhado tanto. Cegueira e narcisismo assim não são raros, vemos isso todos os dias. Nossa tendência natural é ver os outros como miras reflexos de nossos próprios desejos e valores. Não compreendendo que eles não são como nós, ficamos surpresos quando não respondem como tínhamos imaginado. Sem querer, ofendemos e afastamos as pessoas, depois dizemos que elas é que são culpadas pelo dano causado, e não nossa incapacidade de compreendê-las. Compreenda, se você deixar o narcisismo funcionar como uma cortina entre você e os outros, vai interpretá-los mal e suas estratégias falharão. Você precisa prestar atenção a isso e se esforçar para ver os outros sem ideias preconcebidas. Cada indivíduo é como uma cultura estrangeira. Você precisa entrar no pensamento deles, não como um exercício de sensibilidade, mas como uma necessidade estratégica. Somente conhecendo seus inimigos você pode esperar vencê-los. Seja submisso para que ele confie em você e você, portanto, saiba qual a verdadeira situação dele, aceite suas ideias e reaja a seus interesses como se vocês fossem gêmeos. Quando já souber de tudo, sutilmente reduza os poderes dele. Assim, quando o dia final chegar, vai parecer como se a própria providência divina o tivesse destruído. Taika, os 6 ensinamentos secretos, C. século IV a.C. O abraço apertado. Em 1805, Napoleão Bonaparte humilhou os austríacos nas batalhas de Ulm e Austerlitz. No tratado subsequente, ele dividiu o Império Austríaco, tomando conta de suas terras na Itália e na Alemanha. Para Napoleão tudo isso fazia parte de um jogo de xadrez. Seu objetivo era fazer da Áustria uma aliada fraca e subordinada, mas que lhe daria peso nas cortes da Europa, visto que ela havia sido uma força central na política europeia. Como parte desta estratégia global, Napoleão requisitou um novo embaixador austríaco para a França,
príncipe Clemens von Metternich, na época embaixador austríaco para a corte prussiana em Berlim. Metternich, então com 32 anos, vinha de uma das famílias mais ilustres da Europa. Falando um francês impecável, um leal conservador na política, ele era um modelo de boas maneiras e elegância e um inveterado galanteador. A presença deste aristocrata polido acrescentaria um brilho à corte imperial que Napoleão estava criando. Mais importante ainda, conquistar um homem com esse poder e Napoleão podia ser bastante sedutor em reuniões privadas ajudaria em sua grande estratégia de fazer da Áustria um satélite dócil. E o fraco de Metternich por mulheres daria a Napoleão um meio de penetração. Os dois homens encontrarão-se pela primeira vez em agosto de 1806, quando Metternich apresentou suas credenciais. Napoleão agiu com frieza. Vestiu-se bem para a ocasião, mas não tirou o chapéu, o que, segundo os costumes da época, era uma grosseria. Depois do discurso de Metternich curto e cerimonioso, Napoleão começou a andar de um lado para o outro na sala, falando de política de um modo que deixava claro que ele é quem estava no comando. Ele gostava de ficar de pé para falar com as pessoas enquanto elas permaneciam sentadas. Napoleão deu um show falando sucinta e incisivamente, não era um curso simplório com quem o sofisticado Metternich pudesse brincar. No final ele teve certeza de que havia causado a impressão que desejava. Nos meses seguintes, Napoleão e Metternich tiveram muitos outros encontros. Fazia parte dos planos do imperador encantar o príncipe, mas o encanto inevitavelmente aconteceu no sentido contrário. Metternich tinha um jeito de escutar com muita atenção, fazer comentários adequados, até elogiar Napoleão por sua perspicácia estratégica. Nesses momentos, Napoleão sorria satisfeito por dentro, aqui estava um homem que realmente apreciava seu talento. Ele começou a desejar a presença de Metternich, e suas discussões sobre a política europeia tornarão-se cada vez mais frecas. Os dois ficaram amigos de certa forma. Esperando se aproveitar do fraco de Metternich por mulheres, Napoleão armou para que sua irmã, Caroline Murat, tivesse um caso com o príncipe. Ele ficou sabendo de algumas fofocas diplomáticas por seu intermédio, e ela lhe disse que Metternich o respeitava. Por sua vez, ela também disse a Metternich que Napoleão estava infeliz com sua esposa, a imperatriz Josefina, que não podia ter filhos, ele estava pensando em se divorciar. Napoleão não parecia se incomodar que Metternich soubesse dessas coisas sobre sua vida particular. Em 1809, querendo se vingar de sua vergonhosa derrota em Austerlitz, a Áustria declarou guerra à França. Napoleão só recebeu com prazer este acontecimento, que lhe dava uma chance de derrotar os austríacos de uma forma ainda mais fragorosa do que antes. A guerra foi dura, mas os franceses prevaleceram, e Napoleão impôs um acordo humilhante anexando partes inteiras do Império Austríaco. O exército da Áustria estava desmantelado, seu governo, refeito, e o amigo de Napoleão, Metternich, foi nomeado ministro do exterior exatamente onde Napoleão o queria. Meses depois, alguma coisa aconteceu que apanhou Napoleão ligeiramente desprevenido, mas que o encantou. O imperador austríaco lhe ofereceu a mão de sua filha mais velha, a arquiduquesa Marie-Louise. Napoleão sabia que a aristocracia austríaca o odiava, isto devia ser obra de Metternich. Uma aliança por casamento com a Áustria seria um tour de force estratégico, e Napoleão, satisfeito, aceitou a oferta, divorciando-se primeiro de Josefina, depois casando-se com Marie-Louise em 1810. Metternich acompanhou a arquiduquesa até Paris para as bodas e agora seu relacionamento com Napoleão ficou mais afetuoso.
O casamento de Napoleão o tornava membro de uma das maiores famílias da Europa e, para um corso, família era tudo. Ele havia conquistado uma legitimidade dinástica pela qual ansiava havia muito tempo. Em conversas com o príncipe, ele se abriu ainda mais do que antes. Estava também encantado com sua nova imperatriz, que revelou ter uma aguçada mente política. Ele a informava sobre seus planos para um império na Europa. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia. Agora Metternich veio com um pedido, a formação de um exército de 30.000 soldados austríacos à disposição de Napoleão. Em troca, Napoleão deixaria que a Áustria reconstruísse seu exército. Napoleão não viu nenhum perigo nisso, ele era aliado da Áustria por casamento, e o rearmamento ali, no final, o ajudaria. Meses mais tarde, a invasão russa tinha sido um desastre, e Napoleão foi obrigado a recuar, seu exército dizimado. Agora Metternich ofereceu seus serviços como mediador entre a França e as outras potências europeias. Centralmente localizada, a Áustria havia cumprido esta função no passado e, de qualquer maneira, Napoleão não tinha outra escolha, precisava de tempo para se recuperar. Mesmo que o papel da Áustria como mediadora permitisse ao país reafirmar sua independência, ele não tinha muito o que temer da parte de seus parentes. Na primavera de 1813, as negociações haviam fracassado e uma nova guerra estava para começar entre a França seriamente prejudicada e uma poderosa aliança de Rússia, Prússia, Inglaterra e Suécia. A essa altura o exército austríaco havia crescido consideravelmente, de alguma forma Napoleão precisava se apoderar dele, mas seus espiões relataram que Metternich havia entrado em um acordo secreto com os aliados. Sem dúvida, devia ser uma espécie de manobra para frustrar os planos do adversário, como o imperador austríaco podia lutar contra seu genro. Mas em poucas semanas, era oficial, se a França não negociasse a paz, a Áustria deixaria sua posição de mediadora e se juntaria aos aliados. Napoleão não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele viajou até Dresden para um encontro com Metternich, que aconteceu no dia 26 de junho. Assim que ele viu o príncipe, teve um choque, a expressão cordial, despreocupada, desaparecera. Em um tom bastante frio, Metternich o informou de que a França devia aceitar um acordo que a reduziria às suas fronteiras naturais. A Áustria era obrigada a defender seus interesses e a estabilidade da Europa. De repente ocorreu ao imperador, Metternich tinha representado o tempo todo, os vínculos familiares não passavam de uma trama para que ele não visse o rearmamento e a independência da Áustria. Então eu fiz a maior estupidez casando-me com a arquiduquesa da Áustria, Napoleão falou sem nem pensar. Já que Sua Majestade deseja saber a minha opinião, Metternich respondeu, direi francamente que Napoleão, o conquistador, cometeu um erro. Napoleão recusou-se a aceitar a paz ditada por Metternich. Em troca, a Áustria abandonou sua neutralidade e se juntou aos aliados, tornando-se de fato o seu líder militar. E com a Áustria liderando, eles finalmente derrotaram Napoleão em abril de 1814 e o exilaram na ilha de Elba no Mediterrâneo. Interpretação: Napoleão se orgulhava de sua habilidade para avaliar a psicologia das pessoas e usá-la contra elas, mas, neste caso, um homem bem superior a ele neste jogo lhe passou a perna. O modus operandi de Metternich era o seguinte: ele estudava com toda a calma os inimigos por trás de seu sorriso, de seu exterior elegante e sua própria aparente descontração, convidando-os a se abrirem. Em seu primeiro encontro com Napoleão, ele viu um homem esforçando-se para impressionar,
ele notou que o Garnizé Napoleão caminhava na ponta dos pés para parecer mais alto e lutava para esconder o sotaque corso. Encontros posteriores só confirmaram a impressão que Metternich teve de um homem ansioso para ser aceito socialmente como um igual pela aristocracia europeia. O imperador era inseguro. Obtida esta informação, Metternich a usou para traçar a contra-estratégia perfeita, a proposta de casamento com a dinastia austríaca. Para um corso, isso significaria tudo e deixaria Napoleão cego para uma simples realidade. Para aristocratas como Metternich e o imperador austríaco, vínculos familiares não eram nada se comparados com a sobrevivência da própria dinastia.